Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023, na verdade, do fundo VGHF11, é o Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel, fundo bem diversificado aqui nos papéis que investe. Então fique conosco para você descobrir aqui e entender um pouquinho do fundo, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal, então deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal. Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, converse também com outros investidores. Vamos lá então, relatório aqui de janeiro de 23 do VGHF11, fundo que tem uma política de investimento bem diversificada, como a gente verifica aqui, ó, tudo isso aqui ele pode investir. Então, ações, debêntures, outros fundos, SPEs, FIPS, FDICs, CRI, CEPACs, né, FDICs, tudo aqui ele pode investir, mas basicamente ele tem 4 tipos de papéis hoje dentro de sua carteira. A gente vai ver mais para baixo, tá? Bom, atualmente ele fala aqui, a gestão comenta que atualmente o fundo está com 92 ativos diferentes, são 723 milhões investidos nesses ativos-alvo. O fundo possui um total de 63,8 milhões em operações de venda e recompra futura de CRI, isso é um custo de CDI mais 0,6%, que é o tal da alavancagem que o fundo faz hoje, né, como os fundos de que tem feito muito hoje, que são as operações compromissadas reversas. O fundo pega um valor mais em conta, né? E acaba investindo aqui com um prêmio de risco um pouco maior. O fundo hoje tem aqui, ó, o fundo é para investidores em geral, tá? Tem uma taxa de administração e gestão de 0,90% e também tem uma taxa de performance de 20% do que CDI IPCA, mais a média do yield anual IMAB mais 5, né? Tem toda uma regra aqui complicada de entender, né? Uma sopa de números. O fundo que anuncia seus proventos sempre no último dia útil de cada mês e paga no 5º dia útil. Então, é um dos primeiros fundos a pagar aí os rendimentos, né? Sempre no 5º dia útil, realmente. O fundo paga mais rápido que outros que normalmente pagam no 10º dia útil. O fundo que tem desde fevereiro de 2021, classificação gestão ativa, né? Classificação pela Ambima, títulos e valores imobiliários, gestão ativa e código de negociação daí na Bolsa VG. HF11, inclusive eu sou cotista do fundo, né? Tem em torno de 3% da minha carteira de FII alocada no VGHF11. Distribuição do fundo em janeiro foi de 10 centavos por cota, o fundo distribuindo aí, voltando a distribuir também bons proventos, né? Acima de 1% com base no valor patrimonial, no valor de mercado, o fundo pagando acima de 1%. E nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 1,41, né, uma rentabilidade líquida de 16,2% ao ano, e se comparado com a inflação mais 9,8% sobre a cota patrimonial. Ele está um pouquinho descontado no mercado, inclusive, né? E o fundo está com a volatilidade no mercado ao longo do mês de janeiro, né? E o fundo decidiu manter a posição de caixa para aproveitar oportunidades aí futuras. E com relação à quantidade de cotistas, o fundo hoje está com mais de 225 mil cotistas. O fundo cresceu muito aí nesses últimos meses, né? Mas apesar disso, a liquidez no mercado não aumentou tanto, né? Tá na média ali de um fundo normal, R$ 2 milhões a liquidez média no mercado secundário. Então, tá com a liquidez aí até aqui normal. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui a carteira do fundo, né? O fundo está com uma carteira bem diversificada aí de CRI também, né? O CRI é o principal papel que ele tem, 68% do seu portfólio, mais de 450 milhões de reais em CRI. Então, a principal receita do fundo atualmente são os CRIs. O fundo também aqui tem os FDICs, né? 6,64% ou 44 milhões investidos em FDICs, e é um fundo que grande parte dele aí é fundo de fundo, né? 25% aproximadamente é fundo de fundo, né? 184 milhões de reais, 27,8% do portfólio do fundo são outros fundos
que o VGHF investe. Então, 25%, 27% dele é considerado um fundo de fundo. Por isso, mesmo uma vez, eu dou preferência em investir num fundo de CRI que tenha uma carteira mais robusta de outros fundos também, a maioria de recebíveis, mas é um fundo, tem aqui propriedade, desenvolvimento, né? Fundos de infraestrutura, mas grande parte dele é também um fundo de fundo, e muitas das vezes só essa pequena parte aqui, 184 milhões, é maior que muitos fundos de fundo aí no mercado. Então, às vezes é melhor dar preferência num fundo mais diversificado em tipos de papéis também. O fundo atualmente tem ações também no seu portfólio, quase 25 milhões, né, representando aí um pouco mais de 3,5% da carteira, e 16 milhões em sociedades de propósito específico, todas do segmento residencial. O fundo atualmente está com 108% do seu ativo, em ativos-alvo, né, 8,89% em operações compromissadas. Então o fundo está bem redondinho aí, bem diversificado, como a gente verifica, né? Na minha opinião, assim, visualmente, e tem aumentado as suas receitas. A receita aqui ultrapassou agora os 8,9 milhões de reais. Então, comparando com os últimos 2 meses aqui, a gente verifica que a receita cresceu. E cresceu aqui nos FIIs, né? Na parte de fundos de fundo, na sua característica de fundo de fundo. Então, os fundos de recebíveis aí começando a pagar melhor nesse mês de dezembro, né? Já que esse aqui é o recebimento referente a dezembro, né? Pago em janeiro, porque isso aqui, ao meu entender, é o demonstrativo de caixa. Então, são competência de dezembro pago em janeiro, recebido em janeiro pelo fundo. Então, começando a melhorar aí os rendimentos, principalmente da carteira de FII. O fundo tem também receitas de ganho de capital. Então, ações aqui, o fundo teve quase 400 mil em ganho de capital. Despesas quase 2 milhões de reais. O fundo com resultado passível de distribuição um pouco mais de 7 milhões de reais. Distribuiu um pouco mais, né, 7,3 milhões, utilizando um pouquinho aí do caixa acumulado, não distribuído, e pagou 10 centavos por cota. Bom, o que a gente tem que verificar aqui é exatamente essa questão do pagamento acima dos resultados. Então o fundo atualmente está queimando caixa, ó, caixa do fundo mesmo, não aquele caixa acumulado do semestre não distribuído, né? Então é isso aqui que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e verificar se o fundo vai ficar queimando esse caixa aí, prejudicando a questão financeira do fundo. Aqui a gente verifica que o fundo então tem uma alocação maior em CRI, 62%, né? 52,1% é pelo IPCA, mas tem também a questão do IPCA apenas com variação positiva, outros com variação positiva com compensação. Então acaba que a alocação pelo indexador IPCA dos seus CRI chega em torno de 80%, e o restante é indexado pela taxa DI. Vamos verificar aqui direitinho. O cinza mais escuro é CDI, né? Pelo que está aqui, o CDI é o cinza mais escuro, então representa 52% das suas alocações. O cinza mais claro é IPCA sem variações, né? E os outros com variações, então IPCA chegando aqui a 48%, né? Retificando o que eu falei anteriormente. Fundo mais indexado ao CDI, até minha surpresa agora. Tomara que isso aqui esteja certo, né? Então, mais para baixo a gente verifica que a estratégia, o fundo tem estratégia bem definida com relação à renda e valor. Então, na parte de renda, o fundo tem uma concentração maior em CRIs. Todos os seus CRIs estão na estratégia de renda, ou seja, receber os juros aí dos CRIs no período que ele fica na carteira, né? Parte também dos FIIs está na estratégia de renda e dos FDICs. E 23% está na estratégia de valor, né? Com maior aqui sendo os FIIs. Então, normalmente nessa estratégia de valor, o fundo acaba fazendo um ganho de capital, como a gente verificou lá no demonstrativo de resultado, o fundo fazendo um ganho de capital na venda, por exemplo, de ações, né? Então as ações também estão dentro da estratégia de valor do fundo. Aqui é a questão da evolução do patrimônio e distribuição de rendimentos. Então, patrimônio R$ 9,12 atualmente a cota patrimonial, que desvalorizou bastante aí no mercado, né? Praticamente o valor de mercado está igual ao valor da cota
patrimonial, se isso aqui for o valor realmente da cota, né, patrimonial, se não for o valor de mercado, tá com uma volatilidade muito grande aqui, acredito que isso aqui seja o valor da cota no mercado, eu acredito, não tenho certeza, e o fundo mantendo ali a distribuição entre 9 e 10 centavos nos últimos meses, tá? Com relação aqui às movimentações, o fundo adquiriu cotas aí de sociedade de propósito específico, R$561 mil, não foi uma movimentação tão grande, também porque o fundo falou lá que está segurando o caixa, né, para poder acompanhar aí o mercado e fazer aquisições em oportunidades pontuais. Aqui a taxa média da carteira em relação ao IPCA e a taxa DI. Então, o fundo atualmente tem aqui o percentual da carteira alocado em IPCA 50,54 e 49,46 pela taxa DI, né? Já diferente um pouquinho do que eu vi lá em cima, né? Por isso que eu desconfiei. Mas praticamente o fundo está meio a meio ali entre a IPCA e taxa DI, então está com uma diversificação bem interessante aí também em relação aos indexadores que pagam os juros dos CRIs, né? E aqui o detalhamento, né, da carteira do fundo, na parte qualitativa. Então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada da carteira do fundo aí em relação à parte qualitativa. Você verificar as empresas aí que utilizam crédito através do fundo, né? Inclusive os fundos também de investimento imobiliário que tem na carteira, a sociedade de propósito específico. E aqui a questão da rentabilidade das cotas. Em janeiro, como a gente verifica aqui, os dividendos no mês foi de 1,09%. Então, o valor da cota de mercado teve uma queda aí no mercado, né? O fundo teve um ganho em relação ao preço da cota, acabou tendo uma desvalorização, então o ganho patrimonial no mês foi negativo, na verdade foi perda, né, patrimonial, e o retorno no mês líquido foi de 0,65%. O fundo dificilmente tem retornos negativos, como a gente verifica aqui, né? Poucos aqui, pontuais os retornos negativos, apenas nessa listagem aqui, apenas 2. Então o fundo tem sempre um desempenho bom, pelo acompanhamento que a gente tem feito aqui. Desde o início do fundo, o fundo tem um bom desempenho com relação ao retorno total no mês, tá? Pagando dividendos aqui, inclusive, a 1,70, né? Duas vezes aqui, 1,70, 1,50, 1,91, 1,50. Então, o fundo pagando bons proventos aqui, o que acaba minimizando essa perda patrimonial no mês, tá? E aqui, para encerrar praticamente aqui, é o desempenho no mercado secundário, né? O fundo teve um volume de negociação de 43,8 milhões, 225 mil cotistas na sua base, quase 225.500, né? E o fundo variou, a cota variou entre R$ 9,01 e R$ 9,30, teve uma volatilidade até alta, né? Nesse período que muitos fundos, na verdade, tendo uma volatilidade bem considerável em janeiro e em fevereiro. Então é isso aí. Relatório do VGHF11, fundo Decred, fundo de fundo, né? Fundo que investe em ações. Então, é um fundo de papel bem diversificado. Eu considero um fundo híbrido de papel. Então, tenho na carteira, representa em torno de 3 a 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Sigo aportando que o fundo está com um valor bem interessante, aí, próximo aos R$ 9,00, pagando... sempre teve bons pagamentos de provento, né? E o fundo acaba, da sua diversificação de portfólio, acaba sendo um mitigador de risco ali, e pelo que a gente viu ali também, em relação aos indexadores de mercado, bem equilibrado ali ao extremo entre IPCA e CDI, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você também é cotista do VGHF11, qual o percentual da sua carteira hoje? Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Telegram e também conhecer a nossa área de membros. Se torne membro do canal, ajuda a gente também aqui a continuar nosso trabalho. Valor mínimo lá que você pode ter uma preferência aí no pedidos de vídeo também no canal, e também em outra categoria lá, até mesmo uma assessoria com relação a imposto de renda, ganho de capital, né? Como você faz aí, tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.